E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Clem. E hoje eu vou fazer um vídeo rápido, que é o seguinte. Um dos grandes desafios das pessoas autistas é justamente se comunicar com outras pessoas. Há claras exceções da regra, principalmente aqueles que fazem vídeos no YouTube, como é o meu caso. O Léo estava falando um vídeo disso, falando sobre as viagens, né? Sobre como lidar em viagens devido ao autismo, falando como ele é uma exceção por conta do Tourette, do hiperfoco dele no parkour. Mas uma coisa que ajuda muito pessoas autistas, e isso você pode até observar por outros grandes autistas, até os famosos, assim como Anthony Hopkins, é o estudo da filosofia. Filosofia é simplesmente a melhor matéria para pessoas autistas, principalmente no desenvolvimento do que se tange o saber perante a sociedade. Filosofia e sociologia. Se você não está sabendo como é que se comunica com o seu semelhante, ou como é que inicia uma conversa com alguém que é um terror, principalmente porque a gente não tem essa necessidade de estar conversando com alguém diretamente, mas encontramos em situações tenebrosas, né? De ficar do lado de uma pessoa, porém não conseguindo se comunicar. Estude filosofia. Estude Hegel, estude Montesquieu, estude John Locke, Thomas Hobbes, estude Nietzsche, estude Kant, estude Marx, Mises, Hofbauer, Ayn Rand. Se não quiser estudar só os ocidentais, estude os orientais, Lao Tzu, Sun Tzu, Confúcio, Miyoyama, Siddhartha Gautama, Bhagavad Gita. Estude filosofia. E sociologia também. Estude Weber, estude João Calvino, os filósofos da teogonia, São Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Teresina, Santo Agostinho. Porque a filosofia, ela não é uma ciência exata. Ela nem é considerada uma ciência no campo positivista, né? Ela é algo que se tange muito mais ao estudo da psique humana. Ela inicia os processos do estudo da psique humana, que depois é transferido lá com o do Cogito ergo sum. Ai, cara, René Descartes, lembrei. Nossa, dá um pânico quando eu esqueço essas coisas. René Descartes, que falou do cogito, né, da questão do pensamento, do solipsismo, onde tudo se torna real a partir do momento que a gente pensa naquilo. E devido a isso, isso já é um ponto muito alto para as pessoas autistas, já que a gente como autista tem pensamentos vívidos. Então o cogito nosso é sempre muito ativo e uma enorme vantagem. Quando você estuda filosofia, você descobre o quão é interessante questionar-se sobre as coisas. Questionar-se sobre os conhecimentos, sobre a forma da vida, sobre como enxergar o mundo, sobre o que tantos pensadores pensavam do que o humano era. Você, por exemplo, Nietzsche, percebendo que a gente não necessitava de Deus no sentido metafísico, né? E sim de um Deus palpável, de uma figura que seria representada por um homem acima de todos os outros homens. E só por isso, só por estudar filosofia, você abre um campo interessante de assuntos, visto que todos somos filósofos. Até o Emerson Zoy é um filósofo, o Nando Moura é um filósofo, o Cogos, o Monark é um filósofo burro, mas porque o bom da filosofia, o engraçado da filosofia é que é necessário criar-se alguém com que a gente não concorda, para então existir alguém que a gente concorda. Não faria sentido ter filósofos comunistas como o Karl Marx e o Engels se lá atrás não existissem os primeiros capitalistas, né? Ou até mesmo os comunistas ricardianos, os primeiros capitalistas como os Founding Fathers, ou até mesmo o John Locke e o Voltaire. Então, a filosofia ela abre justamente o campo do questionamento. Quando percebemos uma ideia burra, que é propagada por uma sociedade e que talvez leve ela à ruína, talvez o que está faltando para a sociedade são bons filósofos. E, que nem o Abu Janra falava, a filosofia não é para qualquer um. Ao contrário do que todos pensam, não. Você pode até estudar, e é seu dever. Mas criar filosofia, modificar a humanidade através da filosofia, não é para qualquer um. Você percebe, por exemplo, Jordan Peterson, que é um cara que eu gosto, no campo da psicologia, porém como filósofo eu acho que ele tem ideias muito rasas.
Não só ele, como esses considerados grandes pensadores, no Brasil, por exemplo, Leandro Carnal, Pondé, que são realmente o Cortella, que são realmente pessoas muito inteligentes, porém não trazem algo de novo, não trazem uma nova forma de observar a sociedade, algo que talvez influenciaria uma série de jovens. Não, eles são uma evolução de outros pensadores que já existem. Você percebe, por exemplo, que o Karnal é muito influenciado pelo Foucault, o Cortella também, na questão do indivíduo coletivo, de acreditar que a nossa sociedade deve se tanger a libertinagem, né? E eles também são muito influenciados pelo Wittgenstein e a forma de pensamento um pensamento mais racional, ou seja, são sempre aquela coisa de falar o óbvio que todo mundo conhece, só com palavras bonitas, para que todo mundo compreenda. Então aí talvez seja nos autistas que iremos encontrar algo novo no mundo. Por analisarmos o mundo de forma diferente, opa, tudo bem? Analisarmos o mundo sempre de forma diferente, às vezes é através disso que poderá se encontrar no futuro alguém que realmente modifique a sociedade, que está necessitando. Eu acho que a humanidade está precisando de um transplante de consciência, porque cada dia que se passa, você vê que o absurdo tem tomado de conta. O Albert Camus ficaria muito orgulhoso da sociedade atual, porque é justamente tudo aquilo que ele preveu. O absurdismo em sua principal forma, onde tudo aquilo que é uma quebra da lei moral tem se tornado cada vez mais comum e cada vez mais cotidiano na vida nossa. Como diria o Nelson Rodrigues, né, os idiotas tomarão lugar, porque eles têm a maior quantidade. E talvez o que pode salvar a gente dos idiotas é a gente que pense. Não só pense, como questione. E quando eu digo questionar, é realmente algo fora do senso comum. Algo que cause um impacto que a gente não esteja realmente preparado para se ver. Porque todos esses filósofos que eu disse, na época deles, eram considerados loucos. Inclusive são questionados até hoje. O Marx, né, tem seus questionamentos até hoje, principalmente sobre a corrente filosófica que ele construiu, que é o marxismo. Então, talvez o que salve uma sociedade burra é questionar o porquê da burrice. O porquê caminhamos nesse passo raso, cada vez mais individualistas e competitivos, porém acima até mesmo do capitalismo e do materialismo. Né? Eu estou falando competitivo no sentido social, onde precisamos ser mais do que alguém nas mínimas coisas. Enfim, aos meus queridos amigos autistas, estudem filosofia. Talvez esteja na forma de visão nossa a salvação da consciência humana. Dito isso, até o próximo vídeo.